Na festa de aniversário da minha prima, minha irmã distribuiu presentes para pessoas que ela considerava importantes. Minha filha ganhou uma sacola de presentes com um bilhete que dizia: "Tente se esforçar mais no ano que vem." Não fizemos alarde, apenas saímos em silêncio na manhã seguinte. Mais tarde, minha irmã abriu a porta da frente e gritou tão alto que os vizinhos chamaram a polícia. Gostaria de poder dizer que isso me surpreendeu. Também gostaria de poder dizer que, quando vi o presente da minha filha, meu coração apertou ou o mundo parou de girar como em uma cena de filme exageradamente dramática. Mas, na verdade, eu esperava por isso. Não de uma forma esperançosa ou otimista, mas de uma forma pesada e deprimente quando o inevitável finalmente aconteceu. A festa foi na casa da minha irmã, que parecia ter saído de um mural do Pinterest. Os balões estavam com as cores combinando. O suporte para bolo era tão elaborado que parecia ter sido criado por um profissional de relações públicas. As gêmeas usavam camisetas combinando com a frase "Nascido para brilhar." Crianças corriam por aí, segurando sacolas de presentes bordadas como se fossem tesouros. Minha filha segurava minha bolsa. Ela tinha 7 anos e usava uma faixa de glitter que escolhera naquela manhã, uma que, segundo ela, a fazia se sentir como uma galáxia. Ela estava um pouco nervosa antes de chegar, como sempre acontecia em grupos grandes. Mas praticou parabéns a você 2 vezes no caminho. Também fez 2 cartões pequenos, um para cada um dos primos, desenhando estrelas cuidadosamente e assinando com amor. Fiquei orgulhosa de que ela tivesse feito sucesso logo ao entrar pela porta. Meu marido e eu estávamos perto da mesa de jantar, conversando sem jeito com pessoas que mal conhecíamos. Tentei não notar que minha irmã desviava o olhar. Minha mãe me lançou um sorriso forçado de aviso, tipo "não crie confusão." Meu pai apenas assentiu levemente e voltou a fatiar presunto como se fosse algum tipo de cirurgia que exigisse concentração absoluta. Depois veio a entrega dos presentes. Cada sacolinha era decorada com o nome da criança escrito com glitter e continha um bicho de pelúcia, uma bolha de sabão, uma garrafa d'água com o nome da criança e um chaveiro com a inicial do nome. Uma a uma, as crianças abriram seus presentes com entusiasmo, como se fosse Natal. Finalmente, chegou a vez da minha filha. Uma sacolinha de papel branca, sem glitter, sem nome, apenas um bilhete escrito torto com a letra familiar da minha irmã. Tente se esforçar mais no ano que vem. Ela olhou para o papel como se tentasse entendê-lo, esperando que houvesse algo lá dentro que explicasse as palavras. Ela estendeu a mão e tirou tudo. Um giz de cera quebrado, uma borracha velha e uma bala de menta que parecia estar na bolsa dela há uma semana. Era só isso. Vi sua garganta apertar. Ela olhou para mim e tocou minha mão lentamente, preparando-se para o choque, como se achasse que tinha feito algo errado. Então os adultos riram. Minha irmã riu mais alto, uma risada aguda para mostrar que estava no controle. Ela tem sido desobediente, disse ela. Ela tem se comportado mal ultimamente, interrompendo, protestando, chorando coisinhas. Isso é só uma lição de gentileza. Minha mãe também riu, dizendo: "Isso é bom para ela. Vocês, crianças, são tão carentes." Meu pai também riu, descartando a situação como constrangedora, mas inofensiva. As outras crianças também riram, sem entender o que estava acontecendo, mas imitando. Minha filha deu um sorriso forçado, como crianças tentando esconder as lágrimas. Meu marido me olhou não com surpresa, mas com uma determinação silenciosa e firme. Sentou-se ao lado dela, pegou a sacola de presentes das mãos dela e disse: "Você não precisa disso. Vamos comer um bolo de verdade." Levantamo-nos sem dizer nada, pegamos a mão da nossa filha e saímos de casa como se estivesse pegando fogo. Ninguém tentou nos impedir, ninguém nos chamou, nem mesmo minha irmã. Minha filha sentou-se no sofá, olhando para as estrelas cintilantes em seu cartão de aniversário, como se esperasse que elas trocassem de lugar para explicar por que ela o receberá. Eu disse suavemente: "Não é que você não diga obrigada rápido o suficiente, é que algumas pessoas se esquecem de como ser gentis." Ela assentiu, abraçando os cartões contra o coração. Adormeceu no sofá, enrolada sob o cobertor macio que meu marido lhe dera de Natal, onde se lia: "Você está segura. Você é forte. Você é amada." Sentei-me na cozinha enquanto meu marido fazia chá.
Não conversamos muito, não necessariamente. Porque isso não era novidade, simplesmente tinha acabado. Ele disse que eu tinha parado de pagar aluguel, vale alimentação, luz, tudo. Assenti, abri uma gaveta de coisas importantes e tirei um arquivo que eu guardava discretamente há anos. Mensagens de texto, fotos, impressões de e-mails da minha irmã pedindo para ela tomar conta da filha por uma semana de férias, recibos do dinheiro que eu tinha enviado aos meus pais para pagar os impostos deles, as vezes que eles tinham prometido me pagar depois do cruzeiro. O arquivo era pesado. Acrescentei um bilhete: tente se esforçar mais no ano que vem na capa. Meu marido olhou para mim, não disse nada, mas quando olhei de volta, ele assentiu. Não uma permissão, mas como se dissesse: amanhã, eu deixo para lá. Querem dar uma lição à minha filha. Tudo bem. Eles vão aprender desta vez, mas será uma lição para eles. Isso não começou com a minha filha. O mais doloroso é que isso não deveria ter acontecido com ela. Ela merece estar segura, amada por toda a sua família, não apenas pela sua família biológica, mas também por toda a sua família alargada. Tudo começou comigo, crescendo naquela casa, aprendendo a agradar. Aprendendo a evitar erros para não ser criticada. Aprendendo a ficar calada porque era mais seguro do que dizer a verdade. Aprendendo a fingir estar feliz em vez de dizer o quanto estava triste. Minha irmã mais velha, Emma, sempre foi a filha favorita sem dizer. Desde o jeito como meus pais falavam com ela, o jeito como pareciam animados com suas histórias, até o jeito como davam pouca atenção às minhas conquistas. Lembro-me de uma vez, na terceira série, quando cheguei em casa orgulhosa com um certificado de nunca ter faltado à escola, lutando contra um resfriado e uma dor de estômago para recebê-lo. Entreguei para minha mãe, que olhou para ele e disse: Emma foi a aluna do mês. Obviamente, mais importante. Levei para casa um B+ em matemática, uma matéria com a qual eu tinha dificuldades por meses. Meu pai disse: Emma nunca levou para casa uma nota menor que a quando eu atuava como protagonista de uma peça. Quando fui escalada para uma peça, eles não vieram. Emma tinha um jogo-treino de vôlei, não um torneio, mas importante para ela. Eles prometeram vir, mas nunca vieram. Aniversários eram os piores. Minhas festas de aniversário eram sempre compartilhadas com a Emma, mesmo que nossos aniversários tivessem quase 2 meses de diferença. Um ano, o bolo tinha apenas o nome dela, e o meu era secundário. Só ganhamos um presente juntas, um par de patins do tamanho da Emma. Eu sempre era, de mais ou de menos, quieta demais, dramática demais, tímida demais ou direta demais. Chorava demais, fazia perguntas demais, pensava demais, matava a aula e depois ficava de mau humor. Não ria o suficiente, nem da maneira certa. Sem gritos, sem pancadas, apenas um ruído de fundo constante de não me sentir boa o suficiente. E depois me dizerem que eu era sensível por perceber isso. Aos 15 anos, chorei quando minha professora me acusou de colar em uma prova, mesmo sem ter colado. Minha mãe disse: Você está sendo tímida e se isolando. Sorria e haja de forma mais normal da próxima vez. Aos 17, tive a coragem de dizer aos meus pais que poderia estar deprimida. Minha mãe me ignorou. É uma nova moda. Todo mundo acha que você está deprimida. É simplesmente chato. Encontre um hobby. Emma me chamou de exagerada. Depois pegou meu carregador de celular emprestado e não o devolveu. Quando entrei para a faculdade, fiquei emocionalmente insensível. Não esperava que meus pais aparecessem no primeiro dia de aula. Eles também não apareceram. Eles me enviaram um cartão com uma semana de atraso, com $25, e um bilhete que dizia: Não estrague tudo. Eu não estraguei nada. Terminei a faculdade, procurei terapia, aprendi a nomear o que estava vivenciando. Negligência emocional, culpa, controle indireto. Aprendi a desaprender isso quando conheci meu marido. Ainda carrego o medo de ser demais. Certa vez, pedi desculpas por chorar durante um filme. Meu marido não fez alarde, apenas me entregou um lenço de papel e disse: Aquela cena te emocionou, não é? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele foi a primeira pessoa a me perguntar o que eu queria de aniversário e realmente ouviu, não chutou. Quando falei sobre minha família, só visei a verdade, fazendo com que parecesse estranha em vez de dolorosa.
Ele não fez muitas perguntas. Mas depois de conhecer minha família, apertou minha mão por baixo da mesa e disse: "Você não está exagerando. Trouxe minha família de volta à minha vida quando minha filha nasceu. Eu queria que ela crescesse com uma família grande, com primos, tradições natalinas e avós. Queria que ela tivesse a infância que eu nunca tive." No início, começaram os comentários sussurrados. Minha irmã comentava sobre o jeito diferente como minha filha se vestia. Minha mãe forçava um carinho falso. Meu pai zombava dela quando ela chorava com barulhos altos, dizendo que ela precisava ser mais forte para sobreviver na família. Expliquei que ela tinha problemas de processamento emocional e precisava de compreensão, não de críticas. Eles não me ouviam, balançavam a cabeça e diziam que eu estava me preocupando demais. Emma dizia que a superproteção a deixaria fraca. Toda vez que estabeleço limites, me torno um problema. Sou chamado de complicado, dramático. Toda vez que a defendo, usam as mesmas armas que usaram comigo: ignorância, sarcasmo, frieza. Às vezes, fingem se importar, o que dói ainda mais. Ouço minha mãe sussurrar para Emma: "Ela só quer se sentir importante. Deixe que ela tenha isso." Como se minha reação fosse apenas uma emoção passageira. Ignorei e suportei isso centenas de vezes porque ainda esperava que eles mudassem, entendessem ou a vissem. Mas eles não viram. Eles só se viam, a ponto de quererem controlar e manter sua posição na família. Minha filha não era um indivíduo para eles. Ela era apenas a próxima a receber esse tratamento. Mas desta vez eu percebi. Eu tinha uma escolha. Continuar a dar a eles a oportunidade de machucá-la como fizeram comigo ou encerrar o ciclo. Eu a escolhi. Eu me escolhi. E eles entenderão o que isso significa. Não dormimos muito naquela noite. Minha filha finalmente adormeceu com o cartão feito à mão para os primos na mão. Fiquei acordado no sofá, olhando para as luzes piscantes do meu computador, sem ousar tocar no trabalho que havia começado. Às 4h07, enviei um e-mail para o proprietário da minha irmã, anunciando que não pagaria mais a coparticipação mensal. Embora não fosse oficial, o proprietário sabia que o aluguel estava sendo transferido da nossa conta. 20 minutos depois, o proprietário respondeu: "Entendido. Avisarei a ela hoje." Às 4h, meu marido começou a redigir uma carta para o credor sobre o financiamento do carro. Nossos nomes estavam nos papéis. Nosso crédito foi afetado. Tínhamos dado a entrada. Emma já havia perdido o prazo 2 vezes antes, quando intervimos. Desta vez, simplesmente não intervimos. Às 6h02, imprimimos tudo. Mensagens de texto, e-mails, mensagens de grupo chamando minha filha de má, uma gravação da minha mãe defendendo minha irmã, um clipe de Natal da minha mãe dizendo: "Não compre nada para ela não vai gostar." Tudo foi embalado em uma pasta amarrada com uma fita vermelha que encontrei na gaveta de bugigangas, a fita que sobrou do aniversário do meu primo. Às 7h30, chegamos à casa da minha irmã sem dizer uma palavra. Apenas colocamos a pasta na porta, tocamos a campainha e saímos. Quando estávamos na metade do caminho, ouvimos um grito terrível. Não me virei. Meu marido apertou o volante com mais força, sorrindo. Mais tarde, descobri que os vizinhos de casaco saíram, pensando em algo sério, e chamaram a polícia quando viram Emma corada e em pânico, segurando a pasta como se fosse algo venenoso. A polícia chegou. Emma disse que era assédio e que sua irmã estava tentando arruinar sua vida. A polícia analisou o processo e disse que era um caso civil, sem crime, sem necessidade de intervenção. Ao meio-dia, meu telefone vibrava com 38 mensagens da minha irmã. Primeiro, gritos, indagações. Depois, culpa. Que éramos uma família, que não podíamos fazer aquilo. Depois, implorando, ameaçando, exigindo que eu voltasse atrás. Minha mãe ligou 4 vezes, deixando uma terceira mensagem de voz furiosa, exigindo que eu parasse ou a família se desintegraria. Não atendi. Em vez disso, enviei o arquivo digital para a família, tias, tios, primos, com um simples assunto explicando por que tínhamos desaparecido. Recebi 20 respostas, metade das quais disse nunca ter ouvido falar disso, e um primo simplesmente mandou uma frase: "Que bom para você." O problema começou 2 semanas depois.
O proprietário disse a Emma que ela tinha 30 dias para pagar o saldo ou enfrentaria despejo. A empresa de empréstimos comunicou a inadimplência e a colocou em alerta. Meu marido sorriu ao ver isso. Meus pais ligaram para ele, não para mim. Minha mãe disse ao meu marido para pedir desculpas e não fazer isso de novo. Ele foi honesto. Não era problema deles, era culpa deles. Eles vieram à nossa casa na manhã seguinte. Minha filha olhou pela janela e empalideceu. Abri a porta, mas não a deixei entrar. Meu pai disse que queria conversar porque as coisas tinham ido longe demais. Eu disse que essa era a consequência. Minha mãe tentou chorar, mas não houve lágrimas. Deixaram um cartão na caixa de correio com a mensagem: sentimos sua falta. Devolvi com um bilhete dizendo: eu também. Então me virei para minha filha, que estava lendo no sofá, com as pernas encolhidas sob as cobertas, o rosto sereno. Ela perguntou: eles estão bravos, mãe? Balancei a cabeça. Eles só estão fazendo barulho. Isso não é bravo. Ela assentiu. Naquela noite, meu marido nos levou para tomar sorvete. Não comemoramos, apenas respiramos fundo. Daquele silêncio surgiu uma nova sensação: paz. E foi incrivelmente barulhento por uma semana. Minha irmã reagiu violentamente, mas depois da tempestade, tudo escureceu. Achei que eles tivessem entendido. Mas não entenderam. 10 dias depois, minha filha trouxe uma carta da Emma para a escola. Estava escrita em papel pastel, com pequenos corações nas bordas, como se fossem para crianças. Era curta. Se você estiver triste ou confusa, lembre-se de que a tia Emma te ama e você pode ligar para ela a qualquer hora, mesmo que a mamãe não diga. Ela me olhou sem entender e perguntou: o que eu fiz de errado, mãe? Não consegui conter a raiva. Não se tratava mais apenas de uma questão de limites, mas de manipulação, intencional e profunda. Liguei para a escola imediatamente. Acontece que minha irmã usou o nome da amiga para ter acesso à escola e entregar a carta ao sobrinho. Ela não conferiu os documentos, apenas deu um leve sorriso. Naquela tarde, entrei com uma ordem de restrição contra minha irmã e meus pais na escola, no condado e na polícia. Meu advogado me enviou uma carta de advertência. 2 dias depois, contas falsas nas redes sociais começaram a me marcar, me chamando de ingrata e postando fotos borradas da infância com legendas como: algumas pessoas esquecem que foram criadas. Uma mensagem anônima dizia: você saberá o que eu fiz quando crescer. Eu não vou vencer. Enviei tudo para meus advogados, que encaminharam para as autoridades. Minha irmã postou uma selfie chorando de quando a família vira as costas, dando início a uma campanha para pedir compaixão por ela, até que a verdade gradualmente vazou. Meus tios, tias e primos enviaram capturas de tela e gravações de voz como prova. Meus pais não aprovaram. Marcaram uma reunião de emergência pelo Zoom com a família extensa. Eu não compareci. Mas ouvi dizer que, durante a reunião, quando alguém perguntou por que eu não fui convidado para o aniversário do meu avô no ano passado, minha mãe ficou constrangida e não respondeu. Quando outros perguntaram por que Emma pegou dinheiro do fundo de emergência da família quando ela era a única com uma renda estável, ou perguntaram sobre o aniversário da minha filha, a conversa começou a se intensificar e, eventualmente, os 4 saíram no meio da frase. Meus pais pararam de postar fotos de família. Minha irmã excluiu suas contas nas redes sociais. Então chegou uma carta, escrita à mão em tinta azul com o nome da minha mãe e o logotipo pessoal. Longos e falsos pedidos de desculpas, orações para não punir a família inteira por um mal-entendido, para que minha filha se arrependesse da separação tanto quanto eu. Não respondi. Emoldurei a carta, pendurando-a ao lado do bilhete que dera início a tudo. Esforce-se mais no ano que vem. Então ajudei minha filha a pendurar luzes coloridas em volta da cama nova. Ela escolheu luzes suaves que mudavam de cor lentamente, como se ela estivesse respirando. Sua respiração também mudou. Ficou mais suave, mais fácil, não mais tensa e apertada. Ela fez 2 novas amigas na aula de arte, doces e curiosas, que não riam quando ela usava protetores de ouvido ou precisava de silêncio. Ela começou a dormir a noite toda. Certa manhã, ela disse: meu coração não está mais batendo. Eu a segurei, e ela emitiu um pequeno guincho. No final do ano letivo, sua turma teve um dia em família.
Os alunos convidaram um adulto para comer biscoitos e exibir seus trabalhos artísticos. Ela me escolheu. Seu trabalho era uma pintura abstrata de redemoinhos rosa claros de galáxias e estrelas cadentes. No canto da pintura, com tinta preta, ela escreveu: melhor prevenir do que remediar. No caminho para casa, perguntei se ela queria sorvete. Ela assentiu e, hesitante, disse: mamãe, você fez a coisa certa. Mesmo que tenham dito que você era má, mesmo que não tenham mais falado com a gente, você ainda fez a coisa certa. Engoli em seco e disse: obrigada, significa muito para mim. Ela se recostou na cadeira, sorrindo levemente. Naquela noite, verifiquei meu e-mail uma última vez antes de dormir e havia uma nova mensagem da Emma. Sem assunto, sem saudação, apenas 6 palavras. Você está feliz? Você venceu. Não respondi. Não precisava. Mas ela estava errada. Eu não venci. Fui embora. E pela primeira vez na vida, não voltei. Às vezes me pergunto se fui longe demais. Se eu deveria ter dito algo diferente naquela noite. Ou se o silêncio quando saí foi a voz mais alta que já ouvi. Imagino o que ela vai se lembrar um dia e, mais importante, o que ela não terá que aprender de novo porque eu a interrompi. Agora eu quero te perguntar. Se esse fosse seu filho, o que você faria? Você iria embora, protestaria com mais veemência ou ignoraria completamente? Me conte sua escolha. Fiz a coisa certa ou exagerei? Se quiser ouvir mais histórias reais como esta, inscreva-se.